Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Como sempre, uma satisfação poder revê-los aqui pelo canal. Mandar meu abraço a todos aqueles que passam por aqui e acompanham os temas que eu tenho abordado e sempre com a preferência de tornar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o oráculo falado pelo nosso Senhor Jesus, a verdade vista na face dele, o fundamento da nossa fé e a linha de compreensão do mundo que estamos vivendo, de todos esses horrores que nós, obviamente, estamos testemunhando como cristãos, né, como Igreja de Cristo, ok? Lembrando também que não há placas aqui que nos dividem, amém? Mas há uma unidade de fé que nos une a um único parecer e, obviamente, revelado na pessoa única do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E uma coisa importante que eu tenho que falar também, não esquecerem que vocês podem estar sugestionando um tema que eu posso estar tratando aqui nesse canal. E outro ponto importante para falar antes de começar a abordar aqui o tema de hoje, convidá-los a estar conosco lá na Igreja Santa Cruz Fé, nos cultos ao vivo, transmitido pela internet todas as quintas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília, e aos domingos, 7 da noite. Então, com um convite aí para aqueles que passam por aqui. Bom, o tema sugestionado e que me agradou, porque é um tema que também me interessa demais, é o uso do biochip, aquilo que identifica-se pelas escrituras que é a marca da besta. Eu vou explicar sobre isso aqui. E quem me pediu para tratar esse tema, pediu também para falar sobre Silas Malafaia, que está entre uma das figuras, que incentiva, que aborda, que inclusive pressiona os seus fiéis, ou aqueles que o seguem, a ter uma compreensão do uso justificável disso. Ou seja, que não há problema nenhum de usar o biochip, que não há comprometimento nenhum, porque também se usa cartão de crédito e etc, etc, é pura hipocrisia, que só uma preocupação com a sanção econômica lá na frente, etc, etc. E vindo dessa figura, que é um dos pilares da teologia da prosperidade, que é uma figura forte, entre outras, do neomodernismo, esperar alguma coisa diferente desse cara é impossível, porque a mentalidade dele, o gênio dele é cristalino no que diz respeito sobre as suas intenções com a igreja hoje, que é a riqueza, que é o poder, que é a política, é escroto, como outras que eu já tenho citado aqui, ok? Mas, em compensação, meu objetivo não é falar dessa figura deplorável, mas tratar sobre esse assunto para orientar quem está aí pelo canal como seguir esse raciocínio. Mas tudo aquilo que nós vamos tratar teologicamente e biblicamente, no homem precisa se abordar em 3 aspectos: a vida moral, a vida psicológica e a vida espiritual, que é o que na verdade ele e os outros estão negando, tá? Não há uma preocupação só com a questão moral, mas também com a questão psicológica e com a questão espiritual da igreja, do indivíduo cristão, que são esses 3 aspectos que Jesus reina e que podem também comprometer, ok? Bom, primeira coisa que eu me preocupo em falar toda vez que eu vou citar algum tema escatológico. Escatologia, pessoal, escatologia não é uma ideia, não é um pensamento específico de um homem específico. Escatologia é um tema que aborda o evangelho, que está interligado com o holocausto vivo do nosso Senhor Jesus e algumas coisas que eu quero deixar claro para vocês aqui sobre o estudo dos acontecimentos finais, ok? Uma mensagem dirigida à igreja, em específico, a igreja ininterrupta, a igreja histórica, a extensão dos atos de Cristo, aquela que não tem placa, mas tem fé, mas tem legitimidade, ok? É essa igreja que estou mencionando aqui. A mensagem é para ela. O Apocalipse ou a escatologia não é um estudo, não é um tema endereçado à sociedade comum, mas à igreja. E por quê? Porque o valor da mensagem e os ensinamentos embutidos ali pelo nosso Senhor Jesus, os devidos cumprimentos desses sinais, é anunciar que Cristo cumpriu em todos os termos o plano da redenção, testificar a sua ressurreição e assinalar por meio desses sinais, desses cumprimentos, dessa compreensão, o dia que ele volta, o dia que ele vem para arrebatar a igreja. Então é o azeite da lâmpada, né? Na medida em que a igreja se interessa por esses assuntos, aborda esses assuntos e compreende esses assuntos e testifica esses sinais,
alimenta a sua esperança de estar pronta para quando Jesus voltar. É o acontecimento maior que nós esperamos aqui agora, a vinda gloriosa do Cristo, e uma preocupação minha aqui, que é uma implicância. O Apocalipse não é uma religião. Os temas abordados pela escatologia não é para se fazer uma religião. Porque hoje nós temos aí os fóruns anti-ordem mundial, essa especulação, essa investigação em cima dos enigmas, descobrir quem é o anticristo, etc, etc, como se fossem investigadores, especialistas no assunto. A igreja não aborda esse tema para ficar decifrando enigmas. A igreja aborda esses temas, procura a testificação e o cumprimento desses acontecimentos para provar uma coisa: Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, se prepare, irmão, porque esse dia está próximo. Só. Agora, se você quer dar uma de investigador, sai por aí decorrendo no pensamento de quem é o anticristo, procurando, né, entrar nesse mundo de enigmas e de mistérios, essa coisa toda, fica à vontade. Mas não é o propósito da profecia, não é o propósito da mensagem, ok? Deixo claro aqui a vocês. Tenham cuidado com os falsos anunciamentos, tenham cuidado com as precipitações, porque já aconteceu muito dentro da igreja esse tipo de coisa, de pronunciar coisas que na verdade não aconteceram, não se cumpriram, escatologicamente falando. É um tema difícil, é um tema que eu demorei anos da minha vida para compreender, ok? Vocês vão ver até o DVDs que eu gravei sobre o assunto aí, que eu tô novinho lá atrás, né? E que começou a vir informações para nós. Então a gente está amadurecendo e desenvolvendo esse tema nas nossas vidas, procurando exatamente se aprofundar nisso e ter cautela em qualquer colocação que a gente venha dar para a igreja, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero tratar antes aqui, que é como está lá em 1 João capítulo 2, versículo 18 a 22, 1 João 4, 3, 2 João 2, 2 Tessalonicenses 2 e outros textos também que falam sobre isso, o conceito introdutivo do que é anticristo ou anticristos, como é uma expressão também bíblica e escatológica, tá? Para que serve isso aqui, pastor? Bom, aquilo que na verdade a igreja neomoderna ela está negando, ok? A compreensão dos ciclos e das diversas fases do poder rival. O anticristo ele não começa numa época, ele é uma transição. Ele é uma obra final de um acontecimento todo histórico, ok? Isso é bíblico e a gente não pode deixar de observar isso também, que o controle absoluto, ou seja, quando o anticristo aparecer lá na frente, por isso anticristos, tá? Quando ele aparecer lá na frente, ele é um resultado final de todas as besteiras que aconteceram antes, ok? Como é definido anticristo ou anticristos como a corporificação da maldade, entende? Quando o anticristo se tornar o anticristo, ali já é a corporificação, a personificação da maldade. O personagem escatológico, anticristo, representará uma dinastia, toda uma linha histórica de personalidades, de perfis políticos, morais ou até imorais, obviamente estratégicos, né? Estratégicos, que há indícios de que isso tinha sido programado há milênios, ok? Que nós estamos vendo acontecer hoje aqui. Então o anticristo é entendido e compreendido pela escatologia que ele é um resultado dos anticristos, daqueles que prepararam para ele governar, ok? Então a sujeição do pecado, a corrupção, a desolação, a iniquidade, a apostasia se evolui de maneira sistemática e sistêmica até chegar à obra final que é o anticristo. Por isso anticristos, porque a Bíblia está querendo falar alguma coisa para mim e para você, tá? E nada mais é do que isso. É uma obra evoluída de acontecimentos históricos até se chegar a uma perfeição, que é o personagem escatológico, ok? Outra coisa importante sobre esse tema, sobre a personificação da maldade, a corporificação da maldade, ou seja, o personagem escatológico anticristo, que todo mundo fica ali em cima matutando a cabeça, né? Quem será esse cara?
A preocupação bíblica não é ele, identificar quem é ele, mas sobre quem ele irá governar e quem entregará o poder a ele. A Bíblia dá uma atenção imensa sobre a época em que ele irá governar, a característica dessa época. Jesus fala lá em Mateus 12, verso 44 ao verso 45, que a característica da época é a superioridade do mal, uma geração que negou o evangelho para se salvar em Cristo, né? Ou seja, ela negou a redenção prevista por Jesus e automaticamente deixou claro que ela queria o outro, aquele que irá representar aquilo que nós estamos, na verdade, tratando aqui. Então há uma observação sobre o tema anticristo e anticristos, né? Que é o caráter da época que ele irá governar. Então, seja, o caráter identifica quem são os abutres, né? Ou seja, a perca da noção moral, a perca da fé, que são coisas que nós estamos vivendo, né? Somados com a presença do pecado evoluído, que é a corrupção, no mais alto grau da repugnância, porque são os acontecimentos finais. Isso é tema para nós, identificar a época, identificar o indivíduo, identificar a evolução do pecado original, que é a corrupção, a desistência da fé, a perca da noção moral. Esses fatores que vão, na verdade, estruturar o anticristo, ou dar poder a ele, ou dar governo a ele, seus apoiadores. Seus apoiadores. Isso é tema para nós. Nós não queremos descobrir quem é o anticristo, nós queremos saber quem dará a ele o poder, quem colocará ele no poder, quem dará reino para ele, que é o que está em Apocalipse 13 e 17 e também 18 no sentido religioso, ok? A igreja, por exemplo, ela é uma vítima disso. Que esses apoiadores, essa dinastia, essa estrutura sistêmica e sistemática, de corromper a sociedade, submeter a sociedade, a igreja foi, ao longo da história, vítima dessas tramas, dessas estratégias de corrupção. Você não compreende assim? Entendeu? Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e outras denominações tradicionais que já está confirmado que historicamente foram introduzidas para serem escolásticas ou escolas de princípios maçônicos, de introduzir a teosofia. Nós estamos vivendo o bombardeio, né, desses pensamentos, dessas ideias malucas dentro da igreja, ou seja, alicerçando a corrupção dentro da igreja e minando a fé na vida das pessoas. Então, historicamente, o anticristo, ele é um programa universal, também religioso, que é o que eu estou falando aqui. Bom, esse é o segundo ponto. Terceiro, quando se começa a falar do anticristo como forma de governo gentílico, o anticristo como ordem mundial, como está em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, né, cujo desenho o Senhor revelou a João, em 7 potências e 10 reinos federados, que isso já se cumpriu, é a globalização política, né, que a ONU representa. Quando se começa a tratar e falar, né, sobre empregar sanções econômicas por meio de códigos e ordens numéricas, uma ideologia, porque Jesus deixou claro isso a João, é um número de um homem, 666, 6 é número imperfeito, né? E Jesus deixa claro a ele que por intermédio dessa ideologia, ele daria ou empregaria, né, uma sanção econômica. Outra coisa também que está na profecia, o sistema educacional desse governo, desse homem, que é um sistema educacional subversivo e também onipresente, ok? Que compele a sociedade à submissão total, ou seja, a transmissão de imagem. Então nós estamos falando aqui de coisas específicas, transmissão de imagem, que a gente sabe muito bem que é a televisão, e a identidade numérica, que nós temos uma importância nisso, mais prática do que mística. Para mim pouco interessa 666 se é a tradução, a transliteração do nome de Nero ou de outros nomes imperadores. Nós não temos uma preocupação mística com isso, mas prática. O que isso vai afetar a vida da igreja, o que vai afetar o pensamento da igreja, a vida espiritual da igreja, se caso começar a ser vivido, né, ou começar a ser imposto
essa regra. Então, identidade numérica e transmissão de imagem são fatos presentes na nossa vida, que estão atuantes, que estão sendo incluídos na sociedade, introduzidos na sociedade, e é sobre isso que eu vou falar. A abordagem é moral, a abordagem é espiritual, a abordagem é psicológica. Nós não podemos tratar separadamente esses fatores aqui. Eu estou preparando uma gravação de DVD agora para falar da era digital, e muita coisa que eu vou falar aqui, eu vou abordar no DVD quando eu gravar. Prometo a vocês que eu vou estar anunciando quando isso acontecer. Mas estudando livros que estão, inclusive autores, né, de livros que fazem parte do Conselho Mundial Econômico, disso que nós vamos tratar, que é a sanção econômica por meio de uma plataforma digital, uma ordem numérica. É uma coisa assustadora como eles colocam o trâmite da inclusão, da introdução da era digital. Então eu vou usar algumas coisas que eles falam lá, obviamente dentro do fundamento do raciocínio daquilo que nós vamos tratar aqui. São 3 etapas, tá? A era digital, que eles precisam cumprir, que abordam a vida moral, espiritual e psicológica do indivíduo. E eles deixam claro isso lá, ok? E esse raciocínio é para colocar em xeque exatamente a orientação de Silas Malafaia e todos esses homens que só se preocupam com a questão de uma sanção. Veja bem você, como que a Bíblia é clara também, por outro lado. Há uma introdução, há uma inclusão, há uma sanção. São 3 etapas. A introdução na história, eles chamam de singularidade numérica e administrativa. O que é isso, pastor? A singularidade numérica são os códigos que a ONU ou os países subdesenvolvidos criaram para registrar a vida ou tudo que há nela dentro de uma plataforma digital. A introdução começou aí. Dar códigos, tá, para as coisas na vida ou do que se produz na vida. Ok? A parte administrativa da introdução são aqueles que têm as grandes ideias, os think tanks, né? Ou seja, aquela comitiva de universitários, de homens inteligentes e superdotados, que hoje é o Vale do Silício e as empresas que estão lá, multinacionais, que trabalham em cima exatamente do desenvolvimento de como manipular, subjugar a sociedade pela era digital. E isso começou na introdução. Surgirem exatamente essas figuras importantes na tecnologia, que vão se tornar, eu vou falar isso aqui lá na frente, o governo digital. Bom, como que a introdução chegou para a humanidade? Como temas urgenciais, emergentes. Eles tinham que pegar a isca, conseguir uma isca para se chegar a uma hiperconexão, para se chegar ao controle absoluto de tudo isso, tá? E o que seria a isca da sedução de ter uma vida tecnológica? Eficiência, utilidade e capacidade. Está descrito por eles lá. Vamos tornar a tecnologia um meio de atração, de sedução. Não coagir, não empurrar a sociedade isso, mas seduzi-la. E eles trabalham para isso, para seduzir a sociedade, sem empurrar, atrair. E há 3 pilares de produção, além da sedução: trabalho, capital e recursos naturais. Então, na medida em que a coisa é eficiente, útil, capaz, escraviza trabalho, capital e recurso natural. Isso aqui é a introdução. Então a globalização já custou para todos nós isso aqui. E a gente foi entrando. Obviamente não há um comprometimento moral, mas já há um comprometimento espiritual e psicológico nisso. E é fato. A internet hoje, ela já é vista como um problema social. Como um problema não só de manipulação, mas de isolamento. Já é visto, já é dado científico isso daí. Então aqui já era tema para mim chegar, opa, eu uso essa bagaça aí, mas vou chegar para a igreja, vou chegar para o povo de Deus e alertar. Que a introdução já é uma porta aberta para viciar, conduzir a sociedade a total dependência disso.
E na medida que se torna eficiente, capaz e útil, eles vão codificando, cadastrando, incluindo na plataforma digital o teu trabalho, a tua vida, o teu capital, os recursos naturais, etc, etc, etc. Esse é o primeiro passo. Nós já passamos por ele. O segundo, que está no raciocínio do Conselho Mundial Econômico, é a inclusão. A inclusão eles definem como a quarta revolução industrial. A superconexão. Uma era digital. E eu vou falar aqui, tá? A digitalização da vida. Tudo na vida, o que há nela ou no que se produz nela vai ter números, vai ter códigos. E vão estar dentro de uma plataforma digital. Ok? Então, nesse processo de inclusão, que já é o uso do biochip no corpo, aquela tara para ficar vendo tudo ser automático, tudo fácil, etc. A extensão da introdução, né? O que aconteceu aí? Debaixo da sem a percepção do povo. A descentralização das estatais. Do poder que há nas estatais para as multinacionais. O Estado passou a dar poder para as multinacionais. Aquilo que está lá no Vale Silício, eles chamam no livro a mudança do sistema político para o mercado. Com o tempo, aquilo que está no Vale Silício, Google, Facebook e todas as empresas voltadas à tecnologia, no futuro serão políticas, serão estatais. É o governo que está sendo formado ali, um governo tecnológico dentro daquelas multinacionais. É um braço corporativo que, quando ele se estender reto para a humanidade, ele já se estende como forma política, não mais tecnológica. Além de tecnológica, política também. Outra coisa que acontece na inclusão, a singularidade digital. Eles dizem que quando o digital se unir ao material e ao biológico, elas estiverem unificadas, eles conseguiram alcançar o plano. Fazer a vida digital, fazer a sociedade ser completamente dependente da internet, super conectada. Não viverá mais sem conexão, não viverá mais sem internet, só existirá dentro de uma plataforma digital, ou seja, o pensamento e a vida dentro de uma rede criada. Opinião, caráter, personalidade, emoções, renda, identidade serão apenas números. Então aqui, que está dentro da agenda de 2030 da ONU, aquilo que ela chama de desenvolvimento sustentável, né? A identidade digital é um desenvolvimento sustentável, ou seja, é uma questão de evolução e necessidade. Aqui é o que o Silas Malafaia e a igreja está querendo dizer o seguinte: olha, não tem problema. Inclusão, não tem problema. Só, minha gente, que acontece uma coisa, e não vou dar o texto ainda. Quando a gente entrar numa sanção, que é a fase final disso que eu estou tratando aqui, que já é o controle total, que já é a submissão total, e no livro, tá? E nos livros deles, ok? Isso já é chamado de transhumanismo, é a substituição das pessoas pelas máquinas, é a vida artificial, é 90% da população dependente da tecnologia ou da internet, códigos genéticos, população sem dinheiro efetivo, tudo à mercê de números. Tá? Nós estamos na inclusão, chegando próximo ao absolutismo, à sanção, ao controle absoluto, etc. Tomar um passo disso. Imaginemos eu dentro da igreja aqui chegando para o povo e dizer: olha pessoal, até hoje nós dependemos disso, né? Mas agora nós não podemos mais depender, porque chegou um governo aí, né, que está compelindo cristãos a tomarem decisões que contrariam a fé. E se não obedecerem, não terão direitos, não terão existência, não terão favores do Estado, serão completamente excluídos da plataforma digital. Você acha que a igreja vai aceitar um posicionamento radical como este, de obstruir
sua vida, seu direito, sua existência, você acha que a igreja vai aceitar se ela já está viciada? Você entende? A inclusão da vida digital na igreja já é um comprometimento espiritual e psicológico. Para se tornar moral, é fácil. Para se tornar iniquidade, é fácil. Eu estou perante uma igreja que não consegue resistir implicâncias, comprometimentos, né? Renunciar a comprometimentos, resistir certos pecados na vida, na conduta. Eu falo da questão sexual, eu falo da questão espiritual, confessional. Agora imagine isso daqui, essa avalanche, chegando para a igreja num dia para o outro. Ninguém mais vai mexer com a internet. Ninguém mais põe a mão na internet, porque agora, para se ter internet, você tem que negar os princípios cristãos, que já é o controle absoluto, que já é a ordem mundial governando, a plataforma chegando à vista de todos. Isso não aconteceu, mas estamos prestes de ver isso acontecer. Então eu vou esperar um controle absoluto, a demonstração de uma Constituição como essa, para preparar a igreja a ser fiel a Cristo. É óbvio que eles não podem orientar a igreja de que há um comprometimento espiritual e psicológico nessa demanda, porque eles precisam da demanda, na medida em que o povo se capitaliza, na medida em que o povo se desenvolve no seu capital, as igrejas lucram com isso. E jamais ele, como pastor e os outros lá, vão sair para todo mundo agora dizendo que introduzir o biochip no corpo não é um comprometimento. Mas em Apocalipse 14, verso 11 e verso 13, a condenação está prevista na ação penal contra aqueles que adoram e contra aqueles que recebem. Abre o texto aí que você vai ver. Jesus é contra aqueles que adoram, veneração, tá? E contra aqueles que recebem aceitação. E está deixando claro ali. O comprometimento não é só moral, o comprometimento é psicológico, o comprometimento é espiritual. E a igreja já está atolada nesse comprometimento. Olha o Facebook, olha o perfil pessoal das pessoas, olha o que elas publicam, o que elas testemunham sobre si, naquilo que estão ali divulgando, na sua imagem. É deplorável. A internet é deplorável. A internet é um lugar sujo, é um lugar imundo na vida desse pessoal que fala que é evangélico, inclusive. Então nós não podemos ter esse pensamento de que iremos tomar uma medida, de que iremos tomar uma posição, de querer impedir, né, alguma coisa tão forte como essa no último estágio, na última etapa. Porque nós já estamos conduzidos a esse matadouro. Eu tenho medo por mim, tenho medo por você. Então o que esse cara está falando é uma coisa insana, idiota, imbecil, porque ele é interessado. Não se subestima aquilo que eles estão tramando para a sociedade, que é a quarta revolução industrial, que está dentro da agenda de 2030 da ONU, é assustador. E a igreja já está escrava, viciada, dominada, isolada nesse mundo digital. Que Deus tenha piedade, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Agora, pastor, quem colocar o biochip no corpo vai para o inferno? Já está condenado? Filho, leia Apocalipse 14, verso 11 ao verso 13. Não se trata de sanção. Se trata de participação, introdução, inclusão e sanção. As sanções políticas, econômicas, religiosas é a etapa final disso. E eu não quero chegar lá. Então, se for para habituar e viver de uma forma que eu realmente impeça de que isso seja parte da minha vida, eu vou ter que me policiar e me disciplinar a partir de agora. Viver sem internet é impossível. Mas depender totalmente disso, eu já acho que é um dever da igreja, a partir de agora, já começar a ter medo disso e temor disso.
ok? Então não podemos, de forma nenhuma, aceitar o microchip ou o biochip dentro do nosso corpo. Por quê? Porque se trata não só de uma questão moral, como também espiritual e psicológica. E aqueles que adorarem ou receberem a imagem da besta e a marca desse sinal, os tais beberão da ira do Senhor naquele dia. Deus abençoe vocês e que realmente a verdadeira fé em Cristo habite no vosso coração. Espero, no próximo vídeo, tratar um tema que te interessa, que te agrade, que te edifique. Jesus está